Bem-vindos à Sintra Tech Talks. Estamos cá mais uma vez para o nosso entrevistado. Desta vez temos o prazer de ter connosco Pedro Amaral, da Frontwave, uma das nossas empresas aqui incubadas. Pedro, bem-vindo. Olá, obrigado. Obrigado pela oportunidade que nos deste de ter este momento. Vamos falar aqui um bocadinho. A ideia das Sintra Tech Talks, como tem sido habitual, é conhecermos um pouco a pessoa por trás dos projetos e perceber o seu percurso e partilhar também aqui com a nossa audiência e com as nossas outras empresas todo este percurso que tem sido feito. Temos muito para falar, sei que tens aí uma experiência de vida já com muitos pontos interessantes. Para parar os ouvidos. Exatamente. Vamos começar pelo início, como sempre. Fala-me um pouco do início da tua vida, onde é que nasceste e como é que foi essa primeira fase? Olha, João, eu nasci como muitas crianças em 73, em África, portanto, nasci em São Tomé e Príncipe. Ao contrário de outros que obviamente nasceram em sítios onde havia guerras, o meu pai costumava-me dizer que aqui em São Tomé, ou lá em São Tomé, matou aos milhões, mas de mosquitos, não é? Portanto, não foi provavelmente dito o resto do pessoal. Portanto, obviamente, a minha vida lá, eu saí de lá aos 3 anos, portanto vim para Portugal mais ou menos com 2 anos e pico. Não me reconheço nada de São Tomé que não seja aquilo que vejo nas fotografias ou que agora vejo na telenovela para recente, que tem lá umas imagens bonitas. Apesar disso, tenho família lá, portanto, ou seja, tenho raízes lá. Portanto, a família do meu pai tem lá raízes. Os teus pais faziam o quê lá? Olha, o meu pai, portanto, foi para a tropa, não é? Certo. Nessa altura. A minha mãe era professora de escola, não é? E profissão que depois continua para cá. Como é que foi essa transição? Sei que tu eras muito pequenino, mas claro. Sim, mas há coisas interessantes nessa transição, que se lembram e que ficam connosco, não é? Por exemplo, o facto de quando aqui chegámos não haver propriamente dito trabalho para a minha mãe, por exemplo, era uma das coisas importantes, difíceis dessa altura, porque não havia o reconhecimento do trabalho lá como feito cá, portanto as coisas complicaram bastante, portanto tivemos ali uns momentos bastante complicados, saltámos aqui de casa em casa nos primeiros tempos, avós e etc, enfim, Porto, onde a minha mãe é oriunda, portanto tivemos aqui alguns problemas. Sediámos-nos a certa altura aqui em Mãe Martins, portanto aqui muito próximo de nós, estamos para aí a menos de 1 quilómetro onde era a minha primeira casa, aqui em Sintra, e obviamente só quando eu tinha praticamente 5 anos é que a nossa vida foi estabilizando mais, e foi nessa altura que nos mudámos. Eu não mudei nada, não é? 5 anos. Nos mudámos para Queluz, para o Montabrão, na altura, no início daquele boom de construção da Icosal e do António Guerreiro, portanto aquela efervescência que havia ali na altura, na 78, basicamente, foi por ali, quando mudei para lá. Portanto, reconheço todas essas etapas do próprio desenvolvimento do país a esse nível. Acompanhaste também aí um bocadinho com a tua história de vida. Sim, também, nós também, basicamente, também nos mudámos para lá por volta dessa fase. A gente também foi por volta de 75, 74, talvez. Quando toda a gente, ao fim e ao cabo, estava até alguns a saírem de Lisboa, outros retornados, etc. Grande parte a sair de Lisboa porque não havia aquele problema das vendas congeladas, então as pessoas tinham que procurar alternativas. Sim, aliás, e basicamente a linha de Sintra era a casa, lembro-me que esse era um aspecto interessante. Na casa conseguiu-se comprar porque eram uns créditos especiais, umas coisas super diferentes do normal, com renda controlada, com juro controlado. Naquela altura estamos a falar em coisas brutais. Claro. Não é? Tu bem, quando voltou, conseguiu trabalho também? Não, também teve, inicialmente teve bastantes problemas. Bastantes. Depois, lá de muito forçar, lá conseguiu um trabalho em seguros. Portanto, na antiga, agora não me recordo exatamente o nome, mas naquilo que era o que precedeu agora a Fidelidade de Seguros. E aí por aí ficou. A minha mãe começou inicialmente a dar aulas em escolas preparatórias, foi professora no Liceu de Queluz, foi professora em Lisboa, uma série de sítios. Aqui em Cacém também, portanto, aquela escola
que junto ao Ferreira Dias, exatamente, junto às linhas do Caminho de Ferro, e depois se estabilizou na Dom Pedro IV, portanto, na escola, digamos, aquela que é a Luz Massamá, aquela que fica ali no cruzamento, exatamente. Que é uma escola modelo, não é? É uma escola modelo, aliás, aquilo até é uma escola que foi referência. Se calhar diria que pode ainda ser um bocadinho, mas foi de muitos anos referência. Sim, depois só tinha algumas turmas de 7º, sim, 7º, 8º e 9º, depois quando passou a C mais S, não é? Quando o 2-3, não? Os ciclos 2-3. Eu só agora recentemente é que começo a ter uma visão mais próxima do que é, por causa dos filhos, não é? Claro, porque depois quando a gente entra nessa altura... Acaba por acompanhar esse... Mas foi, digamos, um momento em que a gente recorda muito aquela pressão social, a pressão dos bairros sociais, dos bairros da Caixa. Bairro da Caixa. Exatamente, daquela componente étnica que havia, a já da mistura que havia entre a parte africana, começava a habitar ali aquela região, com pessoas, algumas que eram de lá, com todas as etnias, etnias ciganas, etc. Enfim, era de certa maneira, até uma riqueza para quem, como eu, até gosta, de certa maneira, de entender bem as personalidades, as culturas das pessoas. Para mim era interessante. Mas hoje em dia, em Sintra, tu consegues, na linha de Sintra, tu consegues ter uma mistura de comunidades que é uma cena surreal, é uma riqueza cultural louca. Que tem os seus desafios, como também tem os seus lados positivos de tu conhecer diferentes coisas. E foi interessante nesse aspecto até, porque eu apanhei a abertura das principais escolas. Tu estudaste depois ali naquela zona? Sim. Apanhaste ali os liceus? Ou seja, apanhei a escola preparatória, a do Monte Abrão, a atual Rui Belo. Certo. Estreiei a escola Rui Belo. Estreiei mesmo, foi o ano em que eu estreiei. E depois fui estrear a escola secundária de Massamá, agora Miguel Torga. Portanto, estreiei 2 escolas na minha vida. Quer dizer, a escola Miguel Torga, digamos, foi um bocadinho mais dura, porque a estreia foi coincidente com um atraso na abertura da escola, que só abriu em dezembro. O primeiro ano que abriu em dezembro. Portanto, isso, de certa maneira, até marcou o início ali do meu impacto secundário. O 7º ano foi complicado, quer dizer, demasiado tempo em casa a jogar computador, não é? Na altura com os Spectrums, não é? Portanto, a gente tinha ali aquela... Aliás, foi a efervescência nessa altura do Spectrum. Na altura a gente comecei logo ali a gostar de alguma forma da componente tecnológica. Tu, quando estavas nessa fase 7º, 8º, 9º, que tipo, portanto, Monte Abrão, não é? Sim. Crianças por todos os lados, aquilo era uma loucura, né? Cada prédio era aos 10 e aos 20, sim, só no teu prédio dava para fazer uma equipa de futebol. Tudo, então até... Porque cada praceta era uma loucura, tínhamos aqueles encontros, não era? Até tínhamos jogos, não é? Ao mesmo tempo, toda a gente tinha filhos ao mesmo tempo. E tinha todo mundo, nessa altura. Inclusivamente cada praceta, cada local tinha quase uma equipa que tinha um nome, não era? Os Águias, os não sei quê, os Lions. Territorial. Tu quase não podias ir à parecer por lá, eras visto assim um bocadinho, estás fora do teu terreno. É isso mesmo. Nessa fase de liceu, essa entrada para a Miguel Torga, quem era o Pedro Amaral? Qual era a personagem? Era um puto assim para o gordinho, que tinha uma mobilidade relativamente baixa, praticava nessa altura mais o Karaté, portanto nessa altura até tinha mais ali o Shotokai, portanto tinha ali mais esse enfoque. Já tinha um gosto na altura também pelo basquete, depois mais tarde foi mais rico a seguir com mais anos, foi mais rico para mim, mas era um miúdo que, enfim, uma espécie de, vou dizer assim, uma espécie de Maria vai com as outras, na perspectiva de gostava de estar com os meus amigos, gostava de estar com eles, sinceramente não tinha assim uma personalidade muito formada, na perspectiva de que era uma pessoa que já gostava disto ou já gostava daquilo, ou só fazia isto ou só fazia aquilo. Há alguns aspectos que considero que, apesar de tudo, sobreviveram dessa fase, que é alguns aspectos relacionados com gostar de liderar determinadas ações. Portanto,
Se era para jogar futebol eu organizava, se era para fazer não sei o que eu organizava. Não eras da Associação de Estudantes? Não, isso foi mais tarde, mas perdemos. Não foste apoiado? Vergonhosamente. Isso até é uma história engraçada mais à frente, que tem a ver com essa questão dos apoios políticos das listas. Eu não fazia ideia nenhuma que havia apoios políticos nas listas. Portanto, eu era tão inocente. A nível de... Sim, das Jotas, não é? Jotas. Eu tinha uma lista naquela altura que achava piada. Mas é curioso, sabes que o mundo muda. De antes havia esse envolvimento político grande e realmente havia essa presença mais marcante das áreas políticas. Hoje, quem domina esses apoios são as empresas de viagens de finalistas. São elas que... Não têm essa percepção, não? São elas que, junto ao seu segmento-alvo, apoiam de maneira a que consigam... Não tinha essa ideia. Por isso é que aquilo também subiu de nível de uma maneira menos retórica, claro. mais DJs e mais mais visual e impacto do que... Sim, eu repara, eu tenho a sorte, e aí sim há aqui uma mudança interessante no 9º ano, que é a sorte de encontrar um grupo de pessoas, um grupo de amigos, que mantenho até hoje, parte deles, que me despertaram intelectualmente para um discurso, uma retórica e uma capacidade de percepcionar coisas e discutir coisas, incluindo as coisas que eu concordava e as coisas que eu não concordava, muito, muito fortes. Eu recordo-me de nós, isto é uma realidade, de nós até faltarmos algumas aulas para discutir política, porque a discussão era de tal forma... No 9º ano. No ano e 10º. Eu creio que a malta do 9º ano de agora... Não, de certeza absoluta que não. Mas lembro-me disto exatamente. Tanto lembro-me disto, como também podemos querer ficar mais 1 hora na escola ou mais 2 e não querer vir para casa, porque aí estávamos em grupo e podíamos fazer todo o tipo de brincadeiras, desde as mais criançolas, sairumba e não sei o quê, aquelas coisas todas que a gente fazia, até às mais evoluídas, onde lá já trocávamos outras ideias e fazíamos coisas, jogos. Depois combinávamos os jogos de futebol e aquelas coisas todas de semana. De rolamento. Sim, por acaso isso nunca foi tanto lá no Montebrão havia uma febre. Sim, mas não, nunca passei por essa. Nunca passei por essa febre, não. Não, era uma febre brutal. Eu tinha basicamente, João, eu lidava tipicamente com 3 grupos. E se calhar aí sim percebe-se a minha personalidade um bocadinho de gostar de ter as pessoas todas à minha volta de forma equivalente, de dar importância a todas. Tinha o grupo, vou chamar aqui um bocadinho o grupo dos nerds, não é? Portanto, aquele grupo da malta que gostava muito do computador e de fazer coisas em eletrónica. A gente estava na eletrotecnia, não é? Portanto, era a nossa área. Pois era isso que eu ia perguntar, qual foi, quando chegaste ao 10º ano, qual foi o... 10º ano optei pela parte da eletrotecnia teórica, sistemas digitais, aquelas componentes engraçadas. Mais uma vez fui porque era o que estava disponível, eu também tinha notas razoáveis. Mas seguiste porque foi uma onda de grupo? Sim, onda de grupo. Eu nessa altura, francamente falando, aquilo que eu queria era o desporto. Mas o desporto era no Liceu de Queluz, que era onde havia o curso de desporto. E os meus... Sim, tudo, ali não havia nada. Acho que ainda não há. Agora já. Mas a minha mãe não me deixou, quer dizer, a minha mãe não deixou. Eu nunca tive uma resposta que não, veemente dos meus pais, mas também nunca tive aquela afirmação dos sims. Foste condicionado. Sim, de alguma maneira. Mas como estava bem, como tinha ali os meus colegas, as pessoas com que eu gostava, quer dizer, para que fazer a mudança? Além do que, dessas pessoas com que eu gostava, já agora, para complementar, estavam lá o grupo desses mais nerdizados, não é? Um grupo eu chamava, como é que se chamava na altura, portanto a gente até tinha aqui uns nomes engraçados, aquele intelectualismo de esquerda, não é? Portanto, aquela parte que dava luta do ponto de vista de a gente discutir as coisas e mesmo que a gente não tivesse nada a ver com aquilo, havia de facto às vezes uma discussão que era saudável do ponto de vista de chegarem a algumas ideias diferentes. E hoje em dia reconheço que existem ideias que são muito bem aproveitadas de todos os campos da orientação, desde que não se radicalizem para você, enfim, uma coisa um bocadinho mais à parte. Outro talk. Outro, não é este certamente. Mas sim, esse. E depois havia o do desporto, portanto o grupo do desporto. E aí tive sorte, não é? Porque aí na escola calharam lá, nestas áreas de atividade, pessoas que obviamente eram top players, não é, do Queluz na altura, na minha idade. Não? Ali, mas tinhas o Machado. Tinha o Machado, tinha o Figueira, tinha o Rogério, tinha o João Nuno, tinha uma série de malta
que, digamos, rivalizava muito bem com o Liceu de Queluz. Aliás, os jogos acabavam sempre à batatada, mesmo sendo todos nós da mesma equipa, quer dizer... Não, era. Mas éramos todos da mesma equipa, a batatada era só por causa das escolas, porque depois íamos todos para o mesmo pavilhão jogar. A seguirem treinar. Estava tudo bem. Olha, fala-me um pouco de... Pronto, temos aí essa fase sempre rica, que é a fase do liceu, não é? Apanhaste ainda numa altura que ainda era Liceu de Massamá, interessante. Sim. E depois dás o salto para a universidade. Fala-me um pouco, qual foi a tua escolha, o que é que se baseou, como é que tu sentiste essa orientação? Para ser totalmente honesto, aquilo que aconteceu foi que o meu 10º e 11º ano passaram-me completamente ao lado do ponto de vista da minha perspectiva profissional para o futuro. Quer dizer, eu tinha uma ideia, queria ser qualquer coisa. A ideia estava já gerada, que era engenharia, porque bem, era quase uma inevitabilidade. Não liguei muito propriamente e estou estudo. Eu cheguei ao fim, tinha ali uma média que se calhar andava a rondar os quase 15, mas não chegava. E nessa altura havia de facto, os números clausos eram muito fortes e havia de facto um grande pressing para entrar na universidade. Não era fácil. O técnico tinha notas muito altas. E eu, nessa altura, que tinha... A minha ideia na altura inicial era engenharia civil, portanto eu até tinha ali assim uma inclinação para engenharia civil era altíssimas notas, nessa altura era febre da construção, portanto toda a gente queria ser engenharia civil, porque não tinha emprego garantido, mas a engenharia civil ainda assim não era bem a coisa. Então era a engenharia mecânica, portanto eu andava ali à volta se havia de entrar na engenharia mecânica ou não, só que eu vi que não tinha notas para a engenharia mecânica, foi um bocadinho tático nesse aspecto. E quando eu digo tático eu vinha com a percepção que a engenharia mecânica tinha um conjunto de coisas, porque fui lá à universidade, que me interessavam a mim. Essas coisas que me interessavam a mim tinham a ver com materiais. As que eu vi na engenharia mecânica tinham a ver com materiais. E eu achei piada aquilo. E foi aí que escolhi as engenharias de materiais para entrar na universidade e foi essa a opção que eu entrei, pese embora tenha sido a segunda opção, no caso. A atividade profissional registra-se quando eu acabo o curso. E estou a trabalhar já nessa parte do projeto final, já estou a trabalhar numa fundição, a antiga metalúrgica de Duarte Ferreira, fundições antigas, nessa altura chamava-se Fundições de Tramagal. Portanto, sou o segundo engenheiro de 200 pessoas, não é? E estou a fazer tipicamente vários trabalhos, não é? Inicialmente um trabalho ligado à parte da gestão e do controle das matérias-primas e do processo. Depois estou a olhar um bocadinho também para a lógica lá da metalurgia e de se aquilo se pode fazer ou não pode. E nisto tudo eu começo a trabalhar e mal começo a trabalhar, estamos a falar ali em setembro de 1996, sou despedido. Ou seja, na prática... A minha primeira experiência profissional foi ser despedido. E não há nada melhor, estar de leão. Portanto, um tipo que é chamado à direção, que hoje foi chamado à administração, e disseram-me, olha, gostamos muito de si e tal, você é muito porreiro, mas você, na altura até achei piada, houve uma série de coisas muito interessantes que disseram, você comunica muito com os operários. Então, um princípio que não era bom, de distanciamento. Eu aí encaixei e tal, pronto, estamos num sítio diferente, falta de experiência, não é? Obviamente, mas daí até depois o que veio a seguir, que pronto, a gente já não precisa mais de ti, aquilo custou-me mesmo muito. E custou-me muito na medida em que eu achava claramente, nessa altura, que estava talhado para aquilo. Portanto, eu acreditava piamente que eu ia ser um dos melhores metalurgistas e a desenvolver coisas que nunca mais acabavam, e aquilo para mim era uma espécie de mundo encantado, que era um mundo feliz que era um cheiro terrível, não é? Porque eu passava... Estavas encantado? Mas aquilo para mim era fantástico, eu passava noites no shop floor a ver as cargas metidas dentro de uns fornos elétricos, os maiores de Portugal, passava ali a noite aquilo, eu adorava aquilo, mas eu rebusquei de facto muito em muitas coisas. E na realidade, este despedimento equivaleu de facto a um peso muito significativo na minha vida na altura. Eu lembro que fui, eu diria, a chorar copiosamente para a terra dos meus avós em Vinhó, em Coveia, na Serra da Estrela, que só me apetecia meter debaixo dos lençóis quando lá cheguei. Porque tudo aquilo, traumático. Mas é giro, porque às vezes as coisas são...
quando nós estamos a fazer coisas e achamos que estamos a fazer bem e estamos dedicados e somos dedicados, há coisas que vêm de volta. É o karma, é um karma. E 2 anos envolvidos, ou 3 anos envolvidos, recebi, nessa altura já, na minha outra fase, recebi a presença de um dos administradores na altura, que não estava lá nessa reunião, a explicar-me que de facto eu tinha basicamente levantado um conjunto de problemas e de poeira que deram origem a problemas relacionados com sucata e desvios de sucata, enfim, uma série de coisas chatas que na prática eu fui levantar quando não devia. E portanto fui afastado precisamente porque estava a mexer onde não era suposto e estava a mexer em negócio alheio. E portanto nessa altura, inclusivamente, foi claramente, até me lembro, que a ideia era para eu retornar e voltar. Pronto, mas nessa altura já estava noutra fase. Já estava noutra que fase. É a tua fase a seguir, portanto, tu passas dessa tua primeira experiência traumática e no meio dessa profunda depressão, em menos de 24 horas, em menos de 24 horas, recebo um telefonema do telemóvel, portanto, na altura, já tinha 96, que é uma inovação tremenda. Recebo um telefonema do telemóvel de um professor do técnico, o professor Guerra Rosa, uma pessoa excepcional, que eu aprendi a gostar muito na minha vida, e que me diz: Pedro, precisava de falar consigo, tenho aqui um projeto para fazermos. E eu, quer dizer, em menos de 24 horas saí da não é? Portanto, indústria, eu só quero sair do técnico, eu não quero lá ficar, eu quero ir para as empresas, para a indústria, eu quero encher-me de pó e de diabo a 4, e de repente tenho um convite para ir fazer um projeto de investigação. Okay? E esse projeto de investigação, portanto, logo na segunda-feira a seguir apresentei-me lá para falar com a pessoa. Lá tinha os 2 meus colegas, um deles vinha a ser, com os Fernandes, viria a ser o meu orientador de doutoramento. Lá tinha eles a dizerem-me que me convidavam para eu entrar num projeto de investigação europeu, no qual eu iria ser um bolseiro, e esse projeto, tipicamente, era um projeto na área das pedras. E é aqui que eu recebo o meu segundo choque traumático, porque eu vinha dos materiais e vinha da coisa assim mais evoluída, até tinha vindo da metalurgia, que não é assim, mas pronto, ainda assim. Ias recambiado para a pedra. E só recambiado para os calhaus. E aquilo dá-me ali uma volta, em que eu digo assim, o que é que eu vou fazer com a minha vida, que só se lembram de mim para fazer coisas esquisitas, eu começo a ler um bocadinho mais o projeto e a ver, e o projeto na realidade não era só calhaus, era ferramentas diamantadas, era sinterização, eram caracterizações, era muito materiais. E eu começo a olhar para aquilo e dizer assim, espera aí, estão aqui coisas muito interessantes. E isto é uma boa lição, porque é a lição de ter a mente aberta, de facto, para nós podermos encarar as coisas de peito aberto e tentarmos tirar o melhor delas. É uma coisa importante que, de facto, eu aprendi nessa altura, porque tive que mudar rapidamente o meu mindset, quer dizer, o meu mindset saiu da metalurgia e dos fornos e das moldes e daquela coisa 24 horas depois. Eu 24 horas depois pedra. Estou a falar sobre calhaus, quer dizer, isto é uma coisa realmente radical. Mas correu imensamente bem, porque, de facto, eu gostei muitíssimo do projeto. O projeto metia o Centro Tecnológico Português, agora já não existe, metia empresas internacionais, metia muita gente competente, com muito conhecimento, e isso deu-me ali um elan forte. Fiquei claramente entusiasmado em relação a tudo aquilo que ia acontecer, e eu depois tenho esta minha forma de atuar, falo e gosto de falar, e gosto de comunicar, e gosto de perceber, e gosto de entender e de estudar, e percebi que estava ali um grande mundo novo. Havia ali tudo para descobrir. Nós estávamos mesmo, literalmente, nessa altura, na idade da pedra. Bela metáfora. É mesmo, autenticamente. Olha, e como é que tu saltas deste teu projeto de investigação e onde é que há o clique para tu dares o salto para a tua primeira iniciativa empresarial? Eu acho que é um contínuo, não há um clique certo, apesar de ter havido, de facto, uma ideação que leva à necessidade da criação de algo mais. Portanto, eu faço aquele percurso normal do académico de investigação, não é? Portanto, começo como bolseiro, proponho a seguir, porque acho que sei muita coisa e quero aprender ainda mais, proponho fazer um doutoramento, faço o doutoramento, ou começo a fazer o doutoramento,
E nessa altura em particular dá-se um evento. Eu, mais um dos meus melhores amigos, também colega do técnico, que está a acabar o doutoramento em Oxford, e juntamente com o meu orientador, na altura, peço desculpa, aquele colega que me telefonou, atualmente colega, que me telefonou do técnico, o Guerra Rosa, mais o Nuno Reis, temos ali um processo em que ele vem a Portugal, vai lá da Universidade de Oxford, está a fazer o doutoramento, vem cá a Portugal e diz, pá, e se nós fizéssemos aqui uma coisa que eu acho que vai dar muito dinheiro? E nessa altura, a coisa que ia dar muito dinheiro não tinha nada a ver com pedra, nessa altura. Tinha a ver com impressão tridimensional. Portanto, tinha a ver com a manufatura aditiva atualmente, não é? Portanto, o Nuno estava a fazer um projeto em Oxford ligado à impressão tridimensional com jato de tinta, não é jato de tinta, quer dizer, era digamos, 3D printing, com cerâmica. Eu estava a fazer um projeto cá que era de caracterização mecânica, porque era aí que eu me liderava muito de materiais e caracterização mecânica, quer pedra, quer metais, quer o que fosse. Estava a fazer também ligado à parte da óssea e à parte bio, e achamos que de repente há ali um grande mundo novo. E nesse grande mundo novo fomos levados, nessa altura foi engraçado, porque fomos levados para a criação de uma empresa por via dos conselhos de pessoas mais velhas que nos disseram, pá, queres fazer um projeto, queres ter sucesso, então tens que montar uma empresa e ir atrás de uns fundos para te darem umas massas para tu fazeres isso. Foi isso que vamos fazer. Fomos abrimos a empresa, portanto nem sabíamos o que era abrir uma empresa, não fazíamos ideia nenhuma. Abrimos uma empresa naqueles primeiros centros de empresas. Não. Sim, também, isso foi no Tagus Park, abrimos no Tagus Park. Mas abrimos uma empresa naqueles centros de formalidades de empresas, portanto, não eram empresas na hora, mas eram empresas em um mês. Portanto, estreámos essa 2001, portanto, abrimos a empresa em 2001. Começámos ali aquela ideação do nome, deu Frontwave. Nessa altura, portanto foi assim que foi criada o nome, que era uma coisa que era para a frente, né? na frente da onda, na crista da onda, portanto queríamos mostrar que estávamos lá à frente daquilo que era o normal, era esse a nossa ideação na altura, e isso correu de forma tão interessante que em pouco mais de 2 meses lá entramos cada um com o nosso capital, na altura o capital social mínimo eram 5 mil euros para empresas limitadas, cada um de nós lá foi buscar não sei aonde o dinheiro, não tínhamos na altura ninguém para pôr ali à frente da empresa para ajudar, arranjámos uma gerente, portanto uma coisa completamente idiota, né? Quer dizer, isso não se faz em lado nenhum, né? Isso já não existe, mas a falta de informação que tínhamos na altura, até de preparação para fazer a empresa era tanta, que cometemos uma série de deslizes e de lapsos que nos deram que, passados quase 1 ano e meio, a empresa entrasse num estado de falência. Ou seja, tínhamos montes de ideias, tínhamos um marketplace engraçado que estava à espera das nossas ideias, mas aquilo não nada daquilo estava testado. Pior, nós tínhamos, na altura, sido convidados pelo IAPMEI a apresentar um projeto, uma coisa que se chamava Bolsa de Ideias e de Meios, que ganhámos, mas que, derivado à gestão da transição dos fundos comunitários, na altura com o Primeiro-Ministro António Guterres, aquilo atrasou de tal maneira que nós ficámos a ver bolinha, navios. Zero. Ficaram num pântano. Portanto, ficámos num pântano total. Ele também, não é? Ficámos num pântano de tal maneira que chegámos ao fim de 1 ano e tal, já tínhamos metido aquele dinheiro e mais outro, zero, com contas para pagar, e agora? E foi aí que realmente houve aqui uma alteração de paradigma em relação à empresa em si, em que nós dissemos, vamos lá olhar para aquilo que sabemos fazer, vamos lá olhar para aquilo que o mercado pode querer e vamos perceber o que é que podemos fazer. Pronto. Nessa altura surge, e enquanto pensávamos nisto, fomos de facto utilizando a empresa para fazer alguns trabalhos, eu diria, de consultoria, de auditoria, coisas ligadas à nossa atividade normal. Então, ao fim e ao cabo, nós éramos já pessoas com 5, 6 anos de trabalho, portanto já tínhamos algum conhecimento base sobre matérias e, portanto, tínhamos conhecimentos, portanto, íamos vender esses conhecimentos. Claro que isso não dava para nada, não é? Dava basicamente para meia dúzia de gestões, não é? Fazíamos um trabalhito ali, um trabalhito acolá, mas nada de especial. E em 2003, 2004,
dá-se um fenómeno interessante, que é uma das empresas, que é aquela empresa que iniciou comigo o projeto em 96, uma empresa de ferramentas diamantadas de Espanha, vem ter connosco e diz: pá, eu gostava muito de fabricar este novo set de ferramentas que é feito com umas resinas XPTO, e isto é para dar à maior empresa do mundo de aglomerado de pedra, aquele Silestone e aquele da Cosentino, a empresa era a Cosentino, espanhola, e portanto eu precisava de estudar estas ferramentas a fundo de uma ponta à outra, para estes 5 materiais, para vocês me dizerem qual é o melhor processo de fabrico e qual é que é a melhor caracterização, o melhor, digamos, sistema de ferramentas que eu posso utilizar. Conhecimento. E portanto fez connosco um contrato. Portanto, veio com um problema e estabelece connosco um contrato. Pá, e nós, nessa altura, a primeira coisa que dissemos foi: pá, se é um contrato, pá, vamos precisar de uma pessoa para começar a trabalhar neste contrato. Melhor pessoa não há do que ir buscar aqueles fresquinhos à faculdade, pá, que estão ali ávidos de conhecimento, e então atraímos uma primeira pessoa para este nosso projeto. Pá, depois da primeira veio a segunda, depois da segunda veio a terceira, e num instante, aquilo que eu recusei liminarmente, que era nunca mais entrar num único projeto de financiamento e de funding ligado ao Estado, portanto eu quase tinha jurado isso para nunca mais, depois da experiência traumática do IAPMEI, nessa altura, não é? Inicialmente, fui convencido na altura pela Agência de Inovação, a entrar num projeto, porque nos descobriram, isto é agir estas coisas, porque eles próprios descobriram que nós estávamos a fazer um trabalho de transferência de know-how para a Espanha, vieram ter connosco e disseram: mas vocês estão a fazer um trabalho de know-how para a Espanha, então e não querem que isso seja um trabalho de know-how português e que, portanto, seja aplicado por outras empresas? E eu disse: se me vêm aqui com a história de fazer projetos, eu digo já que não, porque vocês depois não dão dinheiro nenhum. Não pode ser, não, podemos fazer assim, assado, feito e cozido. Pá, e nessa altura, inclusivamente, nós tínhamos interesse em fazer esse projeto e tínhamos interesse em situar-nos, por exemplo, na zona do Alentejo. Porquê? Porque lá estava o centro tecnológico e lá tínhamos condições de poder vir a desenvolver aquilo de forma mais categórica. Entretanto, entra na empresa, nessa mesma altura, uma pessoa que é precisamente dessa região, pá, isto tudo começa a ganhar e fazer sentido para nós. Portanto, foi o push, digamos, do mercado que nos obriga aqui a pensar o que é que nós vamos então fazer. Há um erro fundamental que eu cometi. E que acho que não deve ser cometido, que é o erro de juntar demasiado, ou melhor, juntar de forma embebida a amizade e a empresarialidade, o empreendedorismo, ou a criação das empresas e todos esses mecanismos. A tendência que um jovem empreendedor tem é trazer sempre os amigos com ele. Portanto, quer dizer, eu tenho uma ideia, quem é o meu amigo que sabe um bocadinho mais de dinheiro, que é o meu amigo que sabe um bocadinho mais de internet, que é o meu amigo que sabe um bocadinho mais de não sei o quê, que é tudo isso. Pá, esse ensemble é porreiro, porque no início é só copos, etc. E portanto estamos sempre muito contentes com isso, mas depois torna-se difícil de gerir. E pior, e aí nós temos que ter mesmo essa consciência, que é o que é que verdadeiramente estamos dispostos a fazer nessa amizade do ponto de vista da própria sociedade. Ou seja, aquilo é cotas iguais, é X% para cada um, e eu de facto aí cometi um erro crasso, porque alarguei demasiadamente o meu círculo de amizade à inserção dentro da empresa. Se deu um mau resultado, deu, porque pá, não há nada pior, sinceramente, do que ter que despedir um amigo. E isso é uma coisa que, do ponto de vista de impacto, é muito significativo, e até hoje me arrependo efetivamente de não ter feito com que as coisas pudessem ter de facto um distanciamento maior, e mesmo que tivéssemos alguma amizade, deixar muito claro desde o início que essa amizade é uma amizade franca, continua até a ser, mas tem responsabilidades inerentes àquilo que estamos a fazer do ponto de vista da empresa. Portanto, nunca façam
nunca misturem, de facto, a amizade com os negócios. É mesmo muito importante não fazer. E Portugal, os portugueses, os empresários portugueses, têm muito esta tendência. É muito no amiguismo, é muito na ligação. Nós aqui temos uma boa prática que eu aproveito já para partilhar. Nós insistimos que haja um acordo entre fundadores em que define o equity e define as funções de cada um, certo, para que fique associado e para que não haja. Certo. Isso é muito importante. Acho que quanto mais focarem nesse ponto, ou seja, quanto mais inócuo for o sistema que liga as pessoas à empresa, quanto mais independente de tudo for, quanto mais bem estruturado ficar, melhor. Eu sei que... É complicado, mas é aquele elefante que está no meio da sala. É mesmo. É preciso ser tratado logo no início. Logo. Que é para... E se assim for, as coisas correm normalmente bem. Se a gente conseguir que isso aconteça, corre normalmente bem. Boa prática. Epá, eu diria que de facto há muito boas práticas, não é? Nas empresas. Para quem está a começar aquela... Para quem está a começar, eu acho que há duas. Vamos a uma boa prática tangível e uma boa prática não tangível. Uma boa prática não tangível é, de facto, a persistência e a capacidade de sofrimento. Ou seja... Preparem-se. Sim, é mesmo duro, não é? Não é nada mesmo fácil. Quer dizer, nós gostamos no fim do dia. Não podemos dizer que não se gosta. Um bocado gostar de apanhar, não é? Mas masoquismo um bocadinho. Mas é de facto bastante duro. São muitos momentos em que nós não sabemos o que fazer. São muitos os momentos em que nós não sabemos como pagar. São muitos os momentos em que nós chegamos ao fim do dia e, na realidade, o que apetece é vender tudo ou desistir de tudo e vamos embora, seguimos para a nossa vida, para a outra vida qualquer que a gente tem. Portanto, muita persistência e se acredita, quando eu digo que se acredita um bocadinho falámos do pull e do push. Se nós percebermos claramente que existe um push do mercado para aquilo que nós estamos a fazer, e se não é só apenas uma boa ideia da nossa cabeça, vamos embora, vamos continuar. Essa é a mais intangível. Como mais tangível, eu aconselho a que haja uma prática regular de verificação e validação do que se está a fazer. Ou seja, nunca deem como terminada uma tarefa porque ela está sempre uncompleted, está sempre incompleta. Portanto, se nós terminarmos aqui um determinado trabalho, é sempre bom revisitar aquilo que foi feito e verificar efetivamente se não deixámos nenhuma ponta solta. Há uns dias atrás, só para tomar este exemplo, estávamos a observar um resultado de um projeto nosso que eu acho que o resultado é particularmente bom, mas que não tem um impacto significativo. E ao andarmos ali a verificar porque é que aquilo não tinha impacto, não deixava de ter impacto, houve alguém que na mesa, e que não é da própria empresa, é de uma empresa que estava connosco a trabalhar naquele assunto, nos perguntou, mas porquê é que vocês não fazem desta outra maneira? E portanto, eu posso dizer-vos que nesse dia até vim um bocadinho embaraçado. Alguém viu alguma coisa que tu não estava a ver? Mas porquê? Porque eu nunca ousei perguntar. E portanto, não ter medo de enfrentar a crítica, mostrar, receber o input, estar completamente sempre pronto para revalidar um processo. Portanto, fazer reuniões periódicas, ok? Fazer assessments periódicos, escrever o resultado desses assessments, ter uma forma de estarmos sempre a poder avaliar um bocadinho e documentar aquilo que estamos a fazer, para podermos revisitar o que fizemos atrás. E eu acho que esta é uma prática que não custa assim tanto. Não é nenhuma coisa, como é que se vai dizer? Uau! Não. É uma coisa muito pragmática, muito simples de fazer, muito simples de executar, mas tem resultados ao nível de eficiência da nossa organização
muito boa. E especialmente em áreas onde há uma necessidade de lidar, por exemplo, com clientes difíceis, ok? E quanto mais industrial a atividade for, mais os clientes estão focados nela e, portanto, não querem saber dos teus problemas, nem querem saber das tuas... Querem saber dos resultados. Pá, quanto mais isso houver, mais tu tens que documentar, mais tu tens que escrever, mais tu tens que tentar mostrar como é que se acrescenta valor. Muito bem. Meus caros, obrigado pela vossa presença, espero que tenham gostado, foi uma excelente conversa e estava por ficar aqui a cada tema deste daria para um subtema de uma talk diferente. Foi um prazer, Pedro, obrigado pela presença. Obrigadíssimo. Até uma próxima oportunidade. Um abraço a todos, está bem? Obrigado.